Trabalhei como babá durante meus anos universitários apenas para ganhar um dinheiro extra, sem ter um horário fixo. Na maior parte do tempo, cuidava do menino de 4 anos dessa família, algumas vezes por semana, já que os pais costumavam ter eventos no horário do jantar. O garoto era quieto, mas eu apreciava isso porque era fácil vigiá-lo. Ele não fazia muito mais do que assistir televisão e brincar com brinquedos, e parecia que eu lhe agradava. Essa foi a 6ª vez que o cuidei. Cheguei a casa justo antes de seus pais saírem e me explicaram que retornariam por volta das 11 da noite. Disseram que eu precisava garantir que ele estivesse na cama às 9. As primeiras horas transcorreram como de costume. Assisti televisão com ele e preparei uma pequena pizza congelada. Depois de terminar sua comida, ele me disse que precisava ir ao banheiro e saiu por alguns minutos. Quando voltou, me perguntou sobre os ruídos que vinham do porão. Fiquei confusa e imediatamente desliguei a televisão. Efetivamente, assim que o televisor ficou em silêncio, pude ouvir claramente algo se movendo lá embaixo. Era muito fraco e não consegui identificar o que era. Ao ver que o menino estava claramente assustado, assegurei a ele que iríamos ver o que era. Nesse ponto, o som de arrasto já havia cessado. Nunca antes tinha estado no porão dessa casa porque era um espaço não terminado, e nunca havia razão para descer lá. Então, definitivamente estava sendo cautelosa. Abri a porta e acendi a luz das escadas. Depois desci silenciosamente e acendi a luz no pé das escadas, o que iluminou toda a sala. Era um espaço bastante grande, na maior parte cheio de caixas de armazenamento. Caminhei revisando atrás de algumas caixas, mas depois de não ver nem ouvir mais nada, voltei para cima. O menino me esperava no sofá e se assustou quando me viu. Eu disse que estava tudo bem e que não havia nada lá embaixo, e lhe dei um grande abraço apenas para que se sentisse melhor. Depois de alguns minutos, já nos havíamos esquecido de tudo, e um par de horas mais tarde, já se aproximava das 9. Comecei a prepará-lo para ir dormir. Subimos as escadas, e antes de ouvir novamente um ruído vindo do porão, desta vez era muito mais alto. Meu coração parou por um segundo enquanto ouvia. Então escutei a porta do quarto de cima se abrindo e o menino gritando meu nome. Eu disse a ele para ficar onde estava e não descer. Levantei-me e fui em direção à porta do porão. Nesse ponto, estava bastante aterrorizada. Peguei meu telefone e o tinha pronto para ligar para o 911, enquanto abria a porta o mais silenciosamente possível. O som de arrasto soava como se já estivesse perto do final das escadas. Me aproximei e acendi as luzes. Imediatamente fechei a porta com força e corri escada acima para buscar o menino. Depois saí diretamente pela porta principal e liguei para o 911. Fiquei do outro lado da rua da casa, olhando pelas janelas enquanto esperava a polícia chegar. Também liguei para os pais para contar o que havia acontecido e que voltassem para casa o mais rápido possível. Quando finalmente chegou a polícia, contei o ocorrido. Quando acendi as luzes ao lado das escadas, vi um homem quase sem roupa agachado no fundo, enquanto mexia em uma caixa de armazenamento. Eles revistaram cuidadosamente a casa e encontraram evidências claras de que alguém havia vivido no porão recentemente, com montes de lixo dentro de caixas, mas não encontraram ninguém. Quando os pais chegaram, me agradeceram por ligá-los e conversaram com a polícia sobre a situação. Aproximadamente 1 hora depois, pude voltar para casa enquanto eles asseguravam a casa e apresentavam os relatos. Passei os dias seguintes realmente chocada e bastante paranoica. Durante algumas semanas, mantive contato com os pais para ver se havia alguma atualização sobre o homem, mas nunca surgiu nada. Com o tempo, perdemos o contato porque eu já não queria cuidar de crianças. Acho que o mais aterrador foi que nunca o prenderam, e ele poderia estar vivendo no porão de outra pessoa neste momento, sem que elas soubessem. Minha melhor amiga tinha uma filha chamada Sarah, que acabara de completar 7 anos, e de vez em quando eu a cuidava quando precisava. Elas viviam em uma casa realmente bonita em Washington, cercada por árvores e montanhas. Os vizinhos mais próximos estavam a alguns quilômetros de distância, então sempre desfrutava da paz e tranquilidade durante minha estadia lá. Minha amiga me perguntou se eu poderia cuidar da Sarah durante alguns dias enquanto ela viajava a trabalho. Aceitei, e algumas semanas depois cheguei à casa dela.
Conversamos por um tempo e almoçamos juntas. Depois, ela terminou de fazer as malas e saiu para pegar seu voo. Fiquei com a Sara durante algumas horas, ouvindo-a falar sobre a escola e seus amigos. Depois, a convidei para comprar algo para o jantar e sobremesa. Voltamos para casa por volta das 8 e concordamos em ver um filme justo antes de dormir. Sentei-me no sofá e comecei a procurar uma lista de filmes quando ouvi a Sara me perguntar algo. Quem é? Olhei para onde ela apontava, em direção à porta da frente, e então ouvi alguém bater na entrada. Com a casa tão isolada, nunca pensei que alguém se aproximaria da porta. Nervosamente, fui até a entrada e abri a porta. Havia um homem alto parado no alpendre. Ele parecia um pouco surpreso quando abri a porta. Perguntei em que podia ajudá-lo. Ele se inclinou para a esquerda, olhou pela fresta da porta e então respondeu: "Desculpe, só queria me certificar de que havia alguém em casa." Depois virou-se e começou a andar. Isso me pareceu muito estranho e um pouco assustador. Fechei a porta rapidamente e a tranquei. Fui até a porta dos fundos da casa e a bloqueei também. Sara me perguntou quem era e eu disse que era só um vizinho. Depois voltei para o sofá e coloquei o filme. Ambas desfrutamos do filme, embora tenha sido um pouco mais longo do que pensei. Disse a Sara que era hora de dormir e então a segui escada acima enquanto ela se preparava. Uma vez que ela estava na cama, desci e me sentei no sofá. Era um pouco mais de 10 e ainda não estava muito cansada. Então pensei em ver algo na televisão e relaxar um pouco antes de ir para a cama. Enquanto a TV estava ligada, comecei a ouvir um rangido vindo de algum lugar. Silenciei o programa e ouvi com mais atenção. Vinha da parte de trás da casa. Fui até a porta dos fundos e acendi a luz do alpendre. Olhando ao meu redor, não consegui ver nada além de um alpendre vazio com árvores ao fundo. Fiquei lá ouvindo por mais alguns minutos antes de finalmente voltar para o sofá. Perguntava a mim mesma se minha mente estava apenas jogando comigo, já que me assustava um pouco estar em uma casa cercada por uma floresta na escuridão. Sempre me senti segura durante o dia e realmente aproveitei muito, mas assim que o sol se põe, me sinto um pouco desconfortável. Alguns minutos depois, aumentei o volume e decidi ir me deitar para ficar mais relaxada. Aparentemente funcionou bem demais, e pouco depois adormeci no sofá. Um par de horas depois, acordei e notei que a televisão ainda estava ligada. A desliguei e me sentei, esfregando os olhos de cansaço. Mas então comecei a ter uma sensação de inquietude novamente ao notar o silêncio que reinava na casa. Não houve nenhum som. Então comecei a ouvir o mesmo rangido, mas desta vez soava claramente como passos. Vinha do lado direito da casa, que estava bem ao lado do quarto em que eu estava. Alguns segundos depois, pararam, aparentemente justo do lado de fora de uma das janelas que tinha as cortinas baixadas. Realmente assustada, me aproximei da janela lenta e silenciosamente e descorri a cortina. Não havia nada ali. Olhei ao meu redor e não consegui identificar nada estranho. Pensei que estava apenas imaginando e que estava muito cansada. Então peguei um copo de água e subi as escadas para me deitar. Na manhã seguinte, preparei o café da manhã e nos sentamos juntas para conversar sobre o que queríamos fazer naquele dia. Mas enquanto discutíamos os planos, Sara me perguntou por que eu estava caminhando do lado de fora na noite anterior. Fiquei fria por um momento e então perguntei a ela o que viu. Ela disse que tinha ouvido alguém caminhando pela casa durante quase 1 hora, logo após se deitar. Calafrios percorreram meu corpo e eu disse a ela para ficar dentro de casa enquanto eu ia olhar para fora. Peguei uma faca pequena, só por precaução, e saí pela porta da frente. Caminhando pela casa, era difícil saber se algo estava ali à noite ou se alguém já havia estado lá, mas notei alguns arranhões nas paredes perto de algumas janelas e portas. Mas além disso, tudo parecia normal. Não consegui dizer se havia rastros, já que o jardim estava coberto principalmente por grama espessa. Enquanto voltava para a porta da frente, vi o mesmo homem de ontem caminhando pela rua em frente à casa. Ele simplesmente estava passando, mas novamente, essa casa estava bem longe de qualquer outra coisa, então ele teve que ter caminhado pelo menos alguns quilômetros para chegar lá. Voltei para dentro e disse a Sara que hoje iríamos ao shopping. Realmente não queria mais estar naquela casa. Então queria passar o maior tempo possível fora dela. Ficamos fora por um tempo e não voltamos para casa até às 6.
Minha amiga me ligou pouco depois, apenas para ver como estávamos. Mencionei ao homem estranho que tinha visto e descrevi suas características. Ela, de fato, disse que reconhecia o homem de algumas semanas atrás. Aparentemente, ele tinha ido à casa dela e perguntado se podia passar a noite porque teve um problema, ao que ela, obviamente, se negou. Concordamos que, se algo mais acontecesse, eu não correria nenhum risco e ligaria para a polícia. Quando o sol começou a se pôr, ouvi um suave bater vindo de fora de uma das janelas. Levantei-me lentamente e disse a Sarah para manter a calma. Mas então ouvi um forte arranhar do lado de fora das paredes da casa, bem ao lado da janela do quarto em que estávamos. Peguei Sarah e corri para o garage. Entramos no carro e saí do caminho de entrada o mais rápido que pude, certificando-me de que o garagem estivesse completamente fechado antes de partir. Não consegui ver muito na escuridão quando estávamos indo, mas Sarah disse que viu alguém correndo em direção às árvores atrás da casa. Entrei no estacionamento de um hotel e liguei para a polícia para relatar o incidente. Depois liguei para minha amiga para contar o que havia acontecido. 10 minutos depois, fomos recebidas por 2 agentes no hotel e nos informaram que havia mais 2 na casa, verificando ao redor. Conte tudo e dei uma descrição do homem, e finalmente eles se foram. Terminamos ficando em um quarto de hotel para passar a noite. Na manhã seguinte, minha amiga ligou e disse que seu voo acabara de aterrissar e que voltaria em 1 hora. Então nos dirigimos para a casa, esperamos na entrada até que ela chegasse, e depois entramos juntas para garantir que tudo estivesse seguro. Fiquei algumas horas só para conversar sobre tudo. Depois me despedi e fui para casa. Definitivamente foi uma das coisas mais aterradoras que já me aconteceram. Mas felizmente o homem foi preso 1 mês depois, após ter sido denunciado por várias pessoas por tentar invadir suas casas. O que mais me assusta sobre o cara é que ele nunca revelou quais eram as intenções de suas ações. Aparentemente ele havia invadido uma das casas, mas decidiu não roubar nada, e apenas olhou ao redor por um tempo e depois saiu de mãos vazias. Sempre me pergunto o que ele estava realmente tentando fazer na noite em que tentou entrar. Quando eu tinha 13 anos, tinha um babá que vinha uma vez por semana, já que minha mãe trabalhava até tarde todos os sábados à noite. Eu sempre achei que era velho demais para ter uma babá e odiava ter alguém me cuidando o tempo todo. A pessoa que minha mãe costumava chamar era um cara de 20 anos chamado Thomas, filho de um dos amigos de trabalho dela. Ele era muito estranho e eu não gostava dele de jeito nenhum. Ele não falava muito e agia de maneira muito desconfortável e esquisita. Mas, sempre que interagia com minha mãe, ele era muito gentil e falante. Eu lembro de reclamar disso com ela, mas ela sempre dizia que eu só estava tentando me livrar dele para ficar sozinho. Uma noite de sábado normal, Thomas chegou um pouco atrasado, como sempre. Minha mãe conversou com ele por um tempo e depois foi para o trabalho. Eu fui para o sofá e liguei meu Xbox para jogar alguns videogames e passar o tempo. Normalmente eu ia para a cama às 22 horas, então tinha que passar de 4 a 5 horas com Thomas. Na maioria das vezes, ele encontrava algo para fazer sozinho, porque nunca falava comigo e ficava na cozinha ou no loft. Naquele dia não foi diferente. Ele ficou um tempo na cozinha e depois de alguns minutos ouvi ele falando com alguém. Tentei ouvir o melhor que pude, mas não consegui entender o que ele estava dizendo. A cozinha ficava logo atrás da sala de estar, onde eu estava, mas ele falava muito baixo. A conversa continuou por alguns minutos e depois parou. Em seguida, ele entrou na sala e ficou em pé ao lado do sofá. Eu olhei para ele e vi que ele estava segurando o telefone. Thomas disse que alguém viria por um instante e que eu não precisava me preocupar. Eu não sabia o que responder além de dizer, tudo bem, mas aquilo foi muito estranho. Eu sabia que não era algo que um babá deveria fazer, mas também sabia que não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Os próximos 20 minutos foram muito desconfortáveis. Ele não pegou o telefone nem fez nada. Apenas sentou no sofá comigo, olhando ao redor e sem dizer nada. Ele raramente ficava no mesmo cômodo que eu, então aquilo era fora do comum. Nossa sala de estar ficava ao lado da porta da frente, então acho que ele estava esperando a pessoa chegar. Finalmente, um carro parou na entrada e um homem bateu na porta. Thomas se levantou rapidamente e foi até a entrada.
Ele ficou parado na frente da porta por um momento antes de se virar para mim e dizer que voltaria em 1 minuto. Então, ele abriu a porta, saiu e fechou a porta atrás de si. Toda aquela situação me deixou curioso para saber o que estava acontecendo. As persianas das janelas estavam abertas o suficiente para eu ver as sombras dos dois se movendo na entrada. Percebi que o homem entregou uma bolsa grande para Thomas e depois entrou no carro e foi embora. Alguns segundos depois, ouvi a tampa da lixeira do lado de fora batendo, seguida por Thomas voltando para dentro pela porta da frente. Toda aquela interação parecia estranha, e eu não pude evitar perguntar do que se tratava. Thomas respondeu dizendo que era apenas um amigo dele e que ele havia deixado a carteira na casa desse amigo na noite anterior. Então, ele estava apenas devolvendo. Eu percebi que havia algo errado na forma como ele respondeu, e aquilo não explicava a bolsa grande que eu o vi segurando. Mas eu não quis perguntar mais, então apenas disse que estava tudo bem e voltei a jogar. No entanto, as coisas ficaram ainda mais estranhas conforme a noite avançava. Na hora seguinte, pude ouvir Thomas tendo várias ligações com alguém na cozinha. Em um momento, ele foi para o loft, mais afastado, onde pude ouvi-lo levantando a voz. Eu não conseguia entender o que ele estava dizendo. Depois da 5ª ou 6ª ligação, o mesmo carro de antes parou na entrada novamente, e Thomas saiu correndo sem dizer nada. Pela linguagem corporal e pela forma como eles se moviam, percebi que estavam claramente discutindo sobre algo. Thomas saiu por 30 segundos e depois voltou com a mesma bolsa de antes. O homem pegou a bolsa, colocou no banco de trás e foi embora rapidamente. Thomas foi para a cozinha e não voltou até as 22 horas, quando me disse que era hora de ir para a cama. Eu me arrumei e fui para a cama, enquanto Thomas ficou lá embaixo. Normalmente ele ficava até minha mãe chegar em casa por volta da meia-noite, mas apenas alguns minutos depois, ouvi a porta da frente abrindo e fechando. Esperei 10 minutos e depois desci para ver se ele ainda estava lá, mas ele havia ido embora. Olhei pela janela e o carro dele também havia desaparecido. Fiquei acordado na cama por algumas horas, esperando minha mãe chegar. E então contei tudo o que havia acontecido. Dessa vez, ela pareceu acreditar em mim, porque também achou aquilo muito estranho e pouco profissional ele sair de casa antes dela chegar. No dia seguinte, ela tentou ligar para ele, mas ele não atendeu. Finalmente, ela entrou em contato com a amiga dela, que era a mãe de Thomas, e perguntou o que havia acontecido. A mãe dele disse que Thomas havia chegado em casa se sentindo mal. Nós dois sabíamos que aquilo era mentira e não fazia sentido, já que ele poderia ter ligado para minha mãe e dito que não estava se sentindo bem. De qualquer forma, já se passaram quase 10 anos desde que tudo isso aconteceu. E ainda me pego pensando no quão estranha foi aquela noite. Sempre me pergunto sobre o que eles estavam discutindo, por que ele foi embora e o que havia naquela bolsa misteriosa.